novo decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que restringe e torna muito mais difícil a compra de munição de armas de fogo aqui no Brasil, está com muitas tentativas de ser revogado, né? Isso ainda vai tramitar bastante, mas já causa bastante polêmica, principalmente entre os colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, né? Que estão indignados com tudo isso. E fora essa questão também, a população que gosta de estar armada também está indignada. A gente vai falar mais tecnicamente sobre isso na próxima segunda-feira com a magistrada juíza Débora Zanini, que vai explicar para a gente ponto por ponto para que a gente possa entender o que está acontecendo em âmbito nacional. Antes disso, a gente vai conversar hoje com o delegado Jorge Aguiraldo, que está aqui com a gente, porque ele vai falar a opinião dele a respeito de tudo isso, delegado, porque houve uma facilidade no governo anterior, uma facilitação bem grande, inclusive, para tudo isso. Até o presidente falava, o povo armado jamais será escravizado. E muita gente concorda com isso. E o senhor? Olha, eu tenho mais de 40 anos de experiência na vida policial, então eu não estou me valendo de visão política. Não importa se é de esquerda ou de direita, o que importa é que há uma falsa sensação de que arma de fogo é sinônimo de segurança. Não é. Não é sinônimo de segurança armar a população. Eu tenho experiência, desde que eu comecei na polícia, de casos e outros casos, que eu vi que a arma de fogo naquele momento foi usada indevidamente. Existe o fator surpresa. Para que um cidadão vai ter dentro de casa várias armas de fogo de grosso calibre? Ele tendo uma arma de fogo já é o suficiente para se defender. E eu concordo que aquele cidadão que mora no interior, em locais afastados, tenha o seu registro de arma, tenha a sua arma dentro de casa, porque às vezes há dificuldade que as forças de segurança chegarem até o local. Agora, aquele cidadão, esses famosos CACs, que costumam desfilar armado, com arma de fogo dentro do carro de grosso calibre, fazendo exposição de arma de fogo, intimidando pessoas com arma de fogo, isso aí é sinônimo de covardia. Eu acho que isso aqui, para mim, isso aqui é uma porcaria. Isso aqui é um instrumento que foi criado para matar. E o único objetivo de uma arma de fogo é matar. Aí vai ter as pessoas que vão chegar para mim e vão dizer o seguinte, mas delegado, qualquer instrumento pode matar. Eu sei, qualquer instrumento pode matar, uma faca pode matar, um martelo pode matar, mas isso é o desvio de função. Né? Tu não vai... Isso aqui, esse instrumento foi feito único e exclusivamente para matar. Não tem outro objetivo. Tu não vai pregar prego com isso aqui. Tu não vai limpar uma casa com isso aqui. Agora, qualquer instrumento pode matar, desde que foi usado indevidamente. Eu tenho casos e casos na vida policial, na vida corriqueira, que o fator surpresa é que deve ser considerado. Não importa que isso esteja com arma de fogo na cintura, porque o marginal, quando ele chega para cometer um crime, ele usa o fator surpresa, ele te pega de surpresa. Tu não vai andar armado, tu não vai andar com a arma na mão, marginal sim. Então não adianta, no momento que a tua casa for tomada de assalto, que o marginal estiver com uma arma apontada para a cabeça do seu filho, tu não vai reagir. E não deve reagir, porque o cara paga com a vida. Eu vou citar um caso recente aqui do delegado Vargas. Nosso amigo delegado Vargas ocupava essa exata cadeira que o senhor ocupa hoje. Estou aqui nessa cadeira, ele estava armado naquele momento. O que aconteceu? Houve uma reação, ele foi morto. Talvez ele não calculou, eu não quero dizer que ele não devia ter usado a arma, mas acho que não era o momento adequado. Acabou morrendo, os marginais acabaram fugindo. Eu fui o delegado que prendeu o primeiro marginal em flagrante que teria investido. Existe o outro caso muito típico aqui da nossa região, foi aquele caso ali de Maracajá, que aconteceu há uns 10, 15 anos atrás, daquele empresário Jorge Simon. O Jorge Simon estava armado dentro de casa, saiu na porta, na janela, foi dar um tiro pro alto, os marginais acertaram ele, mataram, acabaram matando, cometeram um latrocínio, prendemos a todos aqui. Então, por isso que eu quero dizer, a arma, ela tem que ser usada só no momento certo. Ela sendo usada indevidamente, ela causa mortes. E tem muita gente que faz exibicionismo de arma, tem muita gente que fica valente usando arma de fogo. Existem prisões em flagrante aqui em Araranguá de CACs, embriagado no volante. Em Criciúma? Aqui em Criciúma, eu relatei
flagrantes aqui de caques embriagado, caques dando tiro pelo alto, e algumas apreensões que vieram de caques desfilando com arma de fogo em local indevido. Esse CAC, ele tem uma autorização para circular com arma de fogo até o clube de tiro. Não para ficar desfilando em outros locais ou andando e exibindo arma de fogo. Essa brecha aí, delegado, ela faz com que toda vida que eles são abordados, eles dizem que estão indo ou voltando para o clube. Isso, mas muitas vezes a gente sabe. Me diz uma coisa, para que o cidadão vai sair de casa para se divertir num estabelecimento onde há segurança armado? Para quê? E tu sabe que até dentro de residência são casos que acontece, a pessoa tem uma arma dentro de casa, acaba discutindo com o vizinho, discutindo com o filho, discutindo com o parente e acaba usando indevidamente a arma de fogo. Incidentes de trânsito, por exemplo, que as pessoas acabam discutindo, alguém vai lá e saca do arma e acaba matando. Se aquela pessoa não tivesse armado naquele momento ou fosse uma pessoa equilibrada, não aconteceria crimes. Então, arma de fogo tem que ser usado com muito critério, usado exclusivamente para defesa própria e defesa de terceiro. O resto é balela. O senhor acha que se o delegado Vargas não estivesse armado, não teria acontecido o que aconteceu? Se ele não estivesse armado, com certeza não reagiria. Ele reagiu, é um instinto. Talvez se eu estivesse no lugar dele, também teria reagido, só que ele levou azar. Os marginais acertaram ele. E ele não acertou os marginais. Então, por isso que eu digo, a reação, tu estás jogando a tua vida no fio da navalha. No momento que tu saca a arma de fogo na frente do marginal, ele pode te acertar primeiro. Então, entre o patrimônio e a vida, preserve a vida. Mas como o ser humano é materialista ao extremo, às vezes ele prefere colocar a vida em risco do que perder um bem. O que a população, vou deixar bem claro aqui, o que a população tem que cobrar dos governos é investimento em segurança pública e não armar a população para fazer justiça privada, fazer segurança privada. São vários e vários governos que deixaram de investir em segurança pública e está esse caos atualmente. A nossa Polícia Civil está um caos. Eu estou, por exemplo, há mais de um ano aqui na primeira delegacia e acumulando as funções de delegado de Siderópolis, sozinho. Então, que a população, ao invés de armar a população, invista em segurança pública. Alguém vai dizer, eu tenho certeza, Zanini, que alguém vai dizer, mas o marginal anda armado. Não, ele anda armado porque ele é bandido. Agora, se a polícia, se houver investimento da polícia e conseguir impedir que as armas de fogo cheguem a esses marginais, que a polícia tenha condições de trabalhar e autuar, botar na cadeia e retirar arma de fogo, a situação se resolve. Armar a população enganar a população dizendo que ele vai ter direito à defesa, né? Mas em compensação o Estado não está dando o respaldo necessário para ele. No momento que um pai de família mate um marginal que invadiu a sua residência, qual é a segurança que aquela família vai ter de não haver uma vingança, uma represália? Nenhuma. Eles vão viver eternamente com medo. Quem tem que fazer segurança, quem tem que dar segurança para a população é o Estado, investindo em segurança pública e não armando a população. Isso aí é discurso armamentista. Isso aí não resolve a situação da segurança pública. Eu tenho certeza disso porque são mais de 40 anos de vida pública. Eu tenho um caso aqui em Criciúma, que isso aconteceu no início dos anos 80. Muitos de vocês não eram nem nascidos e eu já era policial. Aqui perto da Secrisa, na antiga Secrisa, que vai para Siderópolis, onde funciona o atual IGP, eu esqueço que eu tinha 2 anos de polícia, eu acho menos do que isso. Eu lembro que vinha um caminhão de gás e ia um veículo no sentido contrário. Numa curva daquelas, eles quase colidiram. Um xingou o outro, ambos pararam o veículo. O cidadão que estava dentro do veículo Paraty, que morava aqui no Sangão, saiu armado com um revólver 32, deu um tiro, matou o condutor do veículo que distribuía gás. Eu acho que os mais antigos de Criciúma vão lembrar desse caso. Fizemos um cerco, localizamos através da placa do veículo, lá na cidade ali de Sangão, cercamos a casa, o prendemos. Sabe o que ele me disse, aquele cidadão que está sendo preso? Se não fosse essa porcaria desse revólver que eu portava, eu não estaria indo para a cadeia e não tinha matado uma outra pessoa. E aí ele jogou a arma dentro do rio. Ainda lembro que a gente foi até lá no local e disse, joguei a arma dentro do rio, não foi possível recuperar. Então, se ele não tivesse armado naquele momento, não estaria preso, não estaria destruído 2 famílias.
É uma opinião aqui do delegado Jorge Giraldi, né, Jorge Giraldo, que ela contrasta com outras opiniões de muita gente que a gente escuta, os discursos, chamados discursos armamentistas. O delegado trouxe aqui uma argumentação bem interessante. Quer dizer, ele traz casos em que a arma de fogo estava empregada, estava envolvida ali. O caso do posto Simon é emblemático. Do empresário, dono do posto, da rede de postos, que foi esse empresário que ele citou, foi esse caso, sobre esse caso que o delegado quis dizer. Um senhor já mais velho acabou perdendo a vida em função disso, foi dar um tiro e aí acertaram nele, né? Então isso divide muitas opiniões. Tem muita gente que é a favor da população armada, né? Mas a experiência de mais de 40 anos do delegado Jorge diz o contrário. Delegado, para a gente encerrar, então o senhor é favorável a restringir cada vez mais a compra, a facilidade, a facilitação da compra da arma de fogo e também da munição? Sim, eu concordo plenamente que deve ser restringido o uso, principalmente de arma de grosso calibre. Um cidadão portando uma pistola 9mm, para quê? Se um revólver 38 faz a mesma função de defesa, isso é exibicionismo, é idolatria às armas. Eu nunca idolatrei arma de fogo, eu uso, aí vai ter alguém que vai falar, eu tenho certeza que vai falar, mas esse delegado então por que não vai prender sem arma de fogo? A minha função exige que eu use uma arma de fogo. Eu não vou sair para prender um marginal usando uma caneta e nem um bisturi e nem um estilingue. Agora, eu não fico me exibindo com arma de fogo. Agora, o que existe, que a gente lê as ocorrências aqui, eu leio mais ou menos em média 50 ocorrências por dia, existem muitas situações de ameaça em que é exibido a arma de fogo. Por quê? Aquela pessoa se acha valente para intimidar. Mas só que, como diria, mas só que daqui a pouco ele pode encontrar outro mais valente do que ele e haver um revide. Então, a arma de fogo, ela tem que ser usada estritamente para a defesa da vida dele e de terceiros. Não para exibicionismo, não para andar desfilando armado, porque muita gente anda desfilando armado. A gente sabe que quando chega período de política, todo mundo fica exibindo arma de fogo, achando que isso aí é a solução para o Brasil. Não é. Se fosse a solução, a arma de fogo, o Oriente Médio não estaria brigando a vida toda, há mais de 1000 anos, aquelas brigas lá. Arma de fogo. A arma de fogo não resolve o problema da segurança da população. O que resolve a segurança da população é investimento em segurança pública, evitar que as armas cheguem na mão dos marginais. Por exemplo, um CAC desse aí, se a sua casa for invadida, naquela fator surpresa. Como já aconteceu. Como já aconteceu, os marginais vão levar todas as armas, que elas vão estar dentro de um cofre. E o cidadão, mesmo estando porte de arma, e no momento que ele está circulando, ele não vai estar com a arma na mão. Ele vai estar com a arma e não pode estar exibindo a arma. O marginal chega com a arma na mão, ele vai te colher de surpresa e vai levar a tua arma. E se tu reagir, no momento da reação, tu pode se tornar um herói ou uma vítima. Se tu matar o marginal, todos vão aplaudir, menos um. Mas também tu pode ser vítima e deixar a tua família toda chorando. Então, tem que se pensar muito bem no momento que se empunha uma arma de fogo. Eu já matei na minha vida policial, mas eu matei para defender a minha vida e para defender a sociedade. Foi isso que aconteceu, mas eu não me vanglorio de ter matado ninguém. Mas eu fui obrigado a fazer. Então, pela legítima defesa própria, porque eu tenho essa função. Mas eu sei que vai ter comentários contrário, dizendo que o delegado, então por que ele usa arma de fogo? Eu uso arma de fogo porque eu tenho essa função, que eu ocupo uma função pública que obrigatoriamente o meu instrumento é uma arma de fogo no momento que eu for agir, além do computador, no momento que eu for agir na rua, que eu me defrontar com a estação, eu sou obrigado a estar armado para não morrer, porque eu sou obrigado, porque a gente sabe que quem utiliza arma de fogo de uma forma irregular é marginal. Então, se a pessoa está no meio da rua portando uma arma ilegal, ele é marginal. O Código Penal, nós não podemos, por exemplo, incriminar só o marginal comum. Eu vou deixar bem claro aqui, sabe? Muita gente não vai gostar do que eu vou falar agora. Um corrupto, um político corrupto que desvia bens públicos, ele também é muito marginal. Ele mata, sabe como é que ele mata? No momento que ele desvia o dinheiro público, não há investimento em saúde e muitas pessoas morrem nos leitos dos hospitais. Não há investimento em suprir a população com medicamentos e muitas pessoas matam. Isso é a mesma coisa, ele está matando a mesma coisa. Mas só que eles são endeusados, são marginais do colarinho branco. Quer que eu te diga? Eu fui a Tubarão agora recentemente, fazer prisões lá em Tubarão com o delegado
Ricardo, eu entrei no apartamento e lá era uma família de evangélicos. Não estou criticando aqui, mas estou dizendo o seguinte: sabe quanto é que eu achei dentro daquele apartamento? Mais de 150 mil em dinheiro. E por surpresa, quando nós fomos para a delegacia, estava o pai e filha presos temporariamente, não sei se estão presos ainda, lendo a Bíblia. Tá se confundindo as coisas. Né? Eu não sei a investigação do delegado de Tubarão, mas lá tinha 150 mil em dinheiro vivo dentro da casa. E se houve um decreto de prisão, se houve investigação, porque há indício de cometimento de crime. Então essas pessoas também que fomentam a corrupção, também são marginais, que matam a população, deixando as pessoas morrerem em leitos de hospitais e deixando de suprir as necessidades da população. Então por isso que eu digo, então vamos só armar a população para matar marginais comuns? Não, vamos investir em segurança pública, vamos investir em pessoal, que a polícia consiga coibir os crimes de toda a natureza.